Tá bom, vamos lá então, ó. O Jornal da Rede Alesp conversa agora com o cientista político Bruno Souza da Silva. Ele nos fala aí sobre as deliberações virtuais no Legislativo. Bom dia, Bruno. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Tudo bem? Tudo bem, muito obrigado. Boa tarde para você, para todos os queridos que nos ouvem, nos Bruno, acompanham. como é que você vê essa mudança do Legislativo, não só aqui a Alesp, mas no Brasil inteiro, né? Sessões virtuais, isso está sendo positivo? Qual que é a sua avaliação? É interessante a gente avaliar isso, até porque nós temos aqui no Brasil, por vezes, a síndrome que eu costumo brincar e dizer de cachorro vira-lata, né? A gente sempre acha que os outros têm maior capacidade técnica do que a nossa, que outros países do mundo estão sempre na dianteira, e não é bem assim que tem funcionado, por exemplo, no que diz respeito ao sistema de deliberação remota, né? Tanto é que recentemente escrevi um texto no Estadão, no blog Legislativo, Vinícius Schurgeles também, e o Luiz Quimaide, nós falamos a respeito justamente dessa questão dos legislativos virtuais e do quanto isso tem sido uma experiência interessante e desafiadora no caso brasileiro. Isso porque nós temos alguns parlamentos que saíram muito na dianteira desse processo. Veja, por exemplo, que a Câmara dos Deputados, a nível nacional, assim como o Senado, foram muito pioneiros nesse sentido e hoje, inclusive, coordenam um grupo internacional sobre o assunto, negociando, enfim, falando um pouco mais das experiências, compartilhando um pouco mais de como tem sido essa experiência virtual, ainda mais em tempos de pandemia, no qual a população precisa de um legislativo extremamente atuante, votando as medidas, enfim, implementando tudo aquilo que é necessário. No caso aqui do Estado, nós temos a própria Assembleia Legislativa, né, a Alesp, no caso que tem também se digitalizado, enfim, tem feito todo um esforço no sentido de poder oferecer, deixar da maneira mais fácil possível, principalmente para aqueles que navegam, para os cidadãos, as informações, porque quando a gente fala em trazer o universo digital para o mundo da vida real, nós não estamos falando muito exclusivamente em transmitir sessões, né? É preciso que a gente entenda isso. Nós estamos falando também muito a respeito de você ter um legislativo virtual com acesso à documentação facilitado, com acompanhamento de comissões, com acompanhamento de documentos, com as deliberações, enfim, tudo isso de uma maneira digital. Então, o Brasil está muito na dianteira desse processo. Isso em outros países não está acontecendo como aqui, então, pelo que você está falando? Né, não está acontecendo como está acontecendo aqui e, por vezes, não está acontecendo por ordens de desafios não só dentro do horizonte técnico, mas também por questões políticas, né? Nós temos que considerar que, sob diferentes aspectos, o parlamento brasileiro ele é um parlamento muito à frente do ponto de vista desse debate, dessa discussão digital. Isso é muito positivo, isso é fruto também do processo de democratização que força, né, em larga medida, pensemos assim, ou que causa, né, que gera pressões no sentido muito mais de conseguirmos implementar essas medidas aproveitando dos recursos que nós temos pela rede, para que os cidadãos eles possam efetivamente acompanhar mais de perto o trabalho do legislativo. Às vezes o que nós temos, infelizmente, é um desinteresse também por parte da população em relação aos trabalhos, é um maior distanciamento de representantes e representados, e esse desafio, sim, um desafio que extrapola, inclusive, os limites tecnológicos, né? As ferramentas tecnológicas estão aí para tentar justamente superar essas distâncias que existem do ponto de vista físico pelos meios virtuais, mas há também mudanças aí a serem implementadas do ponto de vista da cultura política, né? Onde nós ainda estamos patinando, mas tivemos um incremento interessante também é nas câmaras municipais. Vamos nos lembrar, por exemplo, que quando nós falamos dos parlamentos locais no Brasil, nós estamos falando de 5.568 casas legislativas, e aí você tem uma quantidade menor, né, de parlamentos com essa experiência virtual, muito em função de dificuldades de ordem técnica, algumas também de dificuldade da própria ordem das casas. Vamos nos lembrar que em uma das últimas pesquisas realizadas pela Interleges, que é uma secretaria do Senado responsável por essa questão legislativa, ficou evidente ali o quanto ainda há de desafios em termos de infraestrutura, né, física mesmo dos legislativos municipais pelo Brasil, que dirá então dentro desse universo tecnológico. Ainda assim, nós temos mais de uma centena de câmaras municipais que nesse momento de pandemia, para não paralisar os trabalhos, adotaram justamente esse formato digital de deliberação, que é muito interessante, muito importante, pensando que o cidadão precisa da resposta rápida às políticas e os serviços públicos, ainda mais nesse momento caótico que estamos atravessando. Bruno, vamos adiantar um pouco aí, falar um pouquinho do futuro, né? Sempre gosto de fazer esse exercício de futurologia por aqui, adiantando um pouco a pandemia, né? O momento que ela acabar, o momento que o isolamento social acabar e que, enfim, tivermos a vacina, como que vai ser esse novo mundo aí, né? A gente vai ter processos legislativos
online ou vai voltar tudo a ser presencial? Vai ser uma mescla desses dois modelos? Qual que é a sua previsão? É interessante a gente avaliar isso e como futurologia nos permite fazer um exercício que por vezes não implica necessariamente em acertar o futuro, mas identificar tendências, né? Eu acho que essa tendência no que diz respeito à questão de construção desses universos mais digital, ela vem em definitivo para ficar, até porque ela facilita muito do ponto de vista da transparência da informação, da publicização da informação, né, do maior contato por parte dos cidadãos, de organizações interessadas no processo legislativo de maneira geral, que pode acessá-lo digitalmente. E ficou mais do que evidente que, né, o parlamento ele está para além da sua estrutura física, o parlamento é, acima de tudo, essa lógica de representação que nós temos, essa capacidade dos representantes em se conectar com as demandas da sociedade, e nós passamos cada vez mais por um universo de digitalização. É óbvio que há alguns desafios ainda aqui, pensando sobretudo no que diz respeito a essa integração do parlamento, porque a política, tal como nós aprendemos a fazê-la durante séculos, envolve justamente o processo do encontro, né, o processo do convencimento pela fala, o olho no olho, as próprias sensações, as sensibilizações que ocorrem justamente no ambiente de deliberação de um plenário presencial, por exemplo. Mas isso não impede, obviamente, que a gente possa, inclusive, pensar em processos mais acelerados, né, em facilitação do ponto de vista da deliberação, pensando, inclusive, em atalhos significativos para ganhos de tempo a partir de reuniões que podem vir a ser feitas de maneira justamente remota. Então, tudo isso é uma tendência que, na minha avaliação, veio para ficar no parlamento, né? A tendência, se a gente pudesse cravar aqui, eu acredito que seria de uma mescla de ambas as ferramentas no primeiro momento, ou seja, das ferramentas digitais e também dos recursos que continuam sendo importantes do ponto de vista presencial, do fazer política em si, posto que nessa era moderna na qual nós vivemos, nós aprendemos a fazer política, aprendemos a deliberar com base nessa lógica de assembleia, com base nessa lógica, né, de encontro, né, da fala que tenta convencer, enfim, das reações, da medição de temperatura, do próprio embate que faz parte do processo vivo da política. Tá certo, eu gostaria de agradecer o Bruno Souza da Silva, que é cientista político. Bruno, muito obrigado pelos seus esclarecimentos aqui na Rede Alesp. Eu que agradeço, fico à disposição. Um grande abraço para você e para todos os queridos ouvintes.